Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos de volta para comentar mais uma lição deste segundo trimestre de 2019. Como sempre, eu gostaria de deixar aqui meu abraço para o nosso amado pastor Luiz Lázaro, é o nosso pastor presidente aqui no campo de Piritiba, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e também estendo esse abraço para os amados irmãos da sede e das congregações e para você, nossos irmãos e amigos internautas que têm acompanhado, e Deus abençoe ricamente a sua vida. Rogamos as vossas orações. Para quem ainda não tem a lição de adulto, nós estamos estudando, já tem 8 lições, essa hoje é a 8ª lição, estamos estudando sobre o tema o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. É um assunto especial, comentado pelo pastor Elienay Cabral, que também é escritor da CPAD, e eu gostaria de convidar você para nós lermos aqui o título da lição, como já falamos, e o textual, Verdade Prática. O título da lição de número 8 é O Lugar Santíssimo. O textual está escrito na Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 3. Vamos fazer essa leitura. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Verdade prática. Pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado. E hoje temos a liberdade e confiança para entrar no trono da graça de Deus. Que maravilha! A leitura bíblica em classe, na sua lição, está registrado no livro de Êxodo, capítulo 26, dos versos 31 ao 35, e também na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 1, e ainda do 1 ao verso 5, e ainda o Evangelho de Mateus, capítulo 27, e versículo 51. Meus amados irmãos, o nosso objetivo aqui não é fazer uma pré-aula, nem muito menos também uma aula, porque o tempo é muito exíguo para isso. Nosso objetivo é fazer um breve comentário para orientar os amados professores e também os alunos que gostam e que amam o estudo da Palavra de Deus. E nós queremos aqui falar o objetivo geral, que na sua lição, vai falar sobre explicar que temos a liberdade de entrar no lugar santíssimo. E aqui eu convido aqui os amados professores para uma coisa muito interessante. É importante, e é uma sugestão que eu dou para você que é professor, lá na sua classe, junto com seus alunos, você tentar ao máximo levar os seus alunos à compreensão do estudo do tabernáculo. Você vai tentar destacar de forma assim bem simples, mas concisa, os pontos simbólicos e também tipológicos. Aqui no objetivo geral é um exemplo bem claro disso aqui. Por exemplo, aqui fala que o objetivo geral é explicar que temos a liberdade de entrar num lugar santíssimo. Se isso aqui fosse falado na dispensação da lei, não daria como. Hoje aqui estamos na dispensação da graça. Então observe, você vai tentar fazer com que seus alunos compreendam que no Antigo Testamento cada versículo vai se referir de forma simbólica. Mas à luz do Novo Testamento, você vai tentar destacar a tipologia, porque estamos na dispensação da graça. Então, vamos aqui a objetivos específicos, que são 3. Primeiro, objetivo específico é destacar o véu do lugar santíssimo. Segundo objetivo específico é mostrar o propósito do véu interior. Terceiro e último é ressaltar como era o lugar santíssimo. Agora, amado professor, uma coisa que eu acho assim também absolutamente necessário é que antes de você iniciar a sua aula, você possa fazer uma pequena ou uma breve recordação, ou uma síntese, ou um pequeno resumo das divisões do tabernáculo,
para que o aluno venha ter uma fácil compreensão quando você for aplicar essa lição de número 8 com esse tema muito especial, que é o lugar santíssimo, o lugar mais reservado do tabernáculo ou o lugar mais íntimo do santuário. Então isso é muito importante para você levar para a sua sala de aula. E agora, falando já na terceira parte do tabernáculo, a terceira divisão, falaremos então do lugar santíssimo, que é o tema da nossa lição, a lição de número 8, que vai tratar que ali era o lugar, de forma indiscutível, o lugar mais sagrado, o lugar mais reservado, o lugar mais especial de toda a estrutura do tabernáculo. Se você for observar, naquele lugar, naquele ambiente conhecido como lugar santíssimo, o Santo do Santo era o símbolo da santidade de Deus. Ou seja, naquele local era o lugar onde Deus manifestava a sua presença. Então, trazendo no sentido tipológico e também no contexto simbólico daquela época, ali era o lugar do perdão de Deus. Era o lugar da presença de Deus. Era o lugar onde Deus demonstrava o seu favor e a sua misericórdia pelo povo judeu. Então, você vai observando que é interessante estar sempre destacando essas questões simbólicas e também tipológicas. E, na minha opinião, eu sugiro que o professor faça isso porque eu acho mais completo, mais objetivo, a sua aula fica mais funcional, a sua aula fica mais completa. E outra coisa também que eu acho importante é você ler as referências, para que você venha fundamentar o texto que você está lendo lá no comentário da sua lição. Uma coisa interessante é que alguns professores, eles não gostam de ler as referências, eu até entendo porque às vezes vai tomar tempo da aula. Outros vai ao extremo, lê todas as referências e você acaba sem passar o conteúdo da lição. Mas o que eu acho ideal é que aquelas referências que você vê que é mais fundamental, que é mais pontual, você coloca um aluno da classe para ler uma ou duas referências, ok? Então vamos dar início aqui ao primeiro ponto, que é o objetivo específico dessa lição, que é o véu do lugar santíssimo. Esse véu, ele ficava na porta de acesso ao lugar santíssimo. Como estudamos na lição anterior, esse lugar era o ápice da intimidade com Deus. Era o momento mais elevado da liturgia expiatória. Muito parecido com uma cortina, ele era feito de linho fino tecido branco, tecido com fios, que tinham as cores azul, púrpura e carmesim. E na lição de número 6, aprendemos que cada uma dessas cores tinha o seu significado espiritual. Não sei se você lembra. E cada cor apontava para a obra completa de Cristo Jesus. Além dos diferentes tipos de cores que havia naquelas cortinas, havia ainda também figuras de querubins, bordadas à mão, conforme está escrito em Hebreus capítulo 21, dos versos 1 ao 31, é um texto assim, bem extenso, mas você pode ler em casa. Havia figuras de querubins bordadas conforme Deus ordenou a Moisés. E esses querubins também adornavam as cortinas interiores do tabernáculo. E essas cortinas, elas separavam o lugar santíssimo do lugar santo. Agora, eu gostaria de fazer essa pergunta: qual a tipologia ou o sentido simbólico dessas figuras de querubins no véu? E o que é que nós podemos aprender com todos esses elementos, com todos esses detalhes de cores, esses querubins bordados nessas cortinas? Tipologicamente, eles vão prefigurar, eles vão apontar para as hostes celestiais do Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote.
Esse relato se encontra registrado em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, e ainda em 1 Crônicas, capítulo 13 e versículo 16. Você pode citar dessas referências aqui. Esses querubins servem de fato como guardiões do trono de Deus e estão a serviço de Deus de dia e de noite. Ficam de prontidão e agem velozes à ordem do Senhor dos Exércitos, a quem o adoram. A própria Bíblia vai comprovar isso. Ela vai comprovar a velocidade de voo dos querubins do próprio vento. Você pode conferir em Salmos 18, versos 10. Vamos agora ao ponto 2, que é o segundo ponto do objetivo específico da lição, que é falar sobre o propósito do véu interior. O véu era um símbolo da presença de Deus, como nós já vimos anteriormente, inclusive na lição passada também. E essa presença ela ficava ocultada, reservada dentro do lugar santíssimo. Havia ali uma separação do lugar, um véu separava esses dois ambientes sagrados, e seu principal propósito no santuário era fazer exatamente isso, a divisão ou a separação dos dois lugares sagrados, e também demarcar a atuação dos sacerdotes comuns, que tinha permissão de entrar até o lugar santo, onde fazia ali se alimentava dos pães da proposição, participava, fazia as intercessões no altar do incenso, e também tinha a obrigação de manter acesa a luz no castiçal. E demarcava também a divisão, a atuação do sumo sacerdote no lugar santíssimo. Ainda tinha também o propósito de indicar o caminho à presença de Deus. E somente o sumo sacerdote podia entrar, e não por méritos próprios, mas mediante o sangue da expiação, conforme está escrito em Levítico, capítulo 16, versículo 15. Pois ninguém podia ver a Deus e viver. Em Levítico, capítulo 16, versículo 2, a gente vai ver lá Deus ordenando a Moisés que não deixe o teu irmão Arão entrar o tempo todo. Só podia entrar uma vez no ano, porque senão ele vai morrer, porque lá a minha presença, a nuvem está em cima do propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. Então a gente vê algumas recomendações, e tem também aqui a referência de Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Ainda João, capítulo 1, versículo 18. Por isso, meus amados, o véu, ele vai tipificar, ele vai trazer aí uma tipologia também, a carne de Cristo Jesus. Vai trazer uma figura do corpo de Cristo, que encobria a presença divina, e você pode conferir no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9, primeira Epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, ainda Colossenses 1, dos versos 15, e também o 16. O sangue de Cristo, o que nós entendemos também aqui, que o sangue de Cristo é o único meio que nos permite entrar na presença de Deus. Você pode conferir em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 9. Ainda Hebreus capítulo 10, versículo 19, também o 20. E nós vamos agora falar do terceiro e último ponto, que é o terceiro objetivo específico da lição. Como era o lugar santíssimo? O lugar santíssimo, que também é chamado de Santo dos Santos, tinha um formato de um cubo e media, você não vai encontrar isso em nenhum registro bíblico, mas na tradição judaica eles falam, segundo alguns estudiosos, que media cerca de 4,5 centímetros, tanto de largura como de comprimento e também de altura. E neste lugar
Essas eram as dimensões que também o apóstolo Paulo ele vai receber uma revelação, e é interessante que você faça essa leitura lá na classe. Na sua carta aos Efésios, no capítulo 3, o versículo 17 e 18, Paulo ele vai detalhar já a tipologia, a figura desse texto que nós estamos falando aqui, embora não tenha registro das dimensões do lugar santíssimo. É a tradição judaica que fala isso. Mas, pelo tamanho da arca, que é um assunto que nós vamos tratar na outra lição, dá para entender que era um local exatamente pequeno. Neste lugar se encontrava uma única mobília, que é chamada de Arca da Aliança, que é tema da próxima lição. Eu não vou aqui adiantar nada para ficar mais interessante no próximo comentário. E esse registro vai estar falando sobre isso aí em Êxodo capítulo 31, versículo 18. Você vai encontrar o registro sobre isso que nós estamos falando. O lugar santíssimo representava também o lugar do trono de Deus. O lugar santíssimo representava também o lugar do trono de Deus na terra. Era a visão que os judeus tinham quando ia ali naquele lugar. A Bíblia utiliza a linguagem figurada para ilustrar as coisas do céu. A ideia do trono de Deus na terra refere-se essencialmente à presença imanente de Deus no meio dos homens. Resumindo, neste lugar, apenas o sumo sacerdote tinha a autorização para entrar, como podemos dizer, no coração do tabernáculo. Era o lugar mais íntimo, o lugar mais reservado. E ele só podia também fazer isso uma vez por ano, que é conhecido pelos judeus como Yom Kippur, ou Dia da Expiação, ou também o Dia do Perdão. E eles iam uma vez por ano para fazer um sacrifício expiatório, primeiro pelos seus pecados e pelos pecados de todo o povo judeu. Quando essa cortina ou véu foi rasgado em duas partes, já no Templo de Salomão, que foi o Templo de Salomão substituiu o tabernáculo, e quando lá no templo essa cortina, esse véu foi rasgado em duas partes, no momento que Cristo ali morreu e ressuscitou, simboliza também, é uma figura que Deus deu a todos o acesso ao lugar mais sagrado de todos no céu. Hoje, o que torna eficaz para todos para perdoar tanto o pecado do povo de Israel, como também de todos nós, foi a morte sacrificial de Jesus. E eu quero concluir esse comentário lendo aqui um texto na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, numa Bíblia na versão linguagem de hoje, que vai dizer assim: portanto, vamos ousadamente até ao próprio trono de Deus e permanecermos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Louvado seja Deus, amado irmão, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, Deus continue abençoando ricamente. E eu estou aqui esperando você para o próximo comentário, que nós iremos tratar sobre a Arca da Aliança, essa peça fundamental, tanto simbolicamente para Israel, como também tipologicamente para nós nos dias de hoje. Deus abençoe vocês.